Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança da TV, aqui na TV das Artes. Estamos hoje com um grande amigo, delegado de polícia, delegado que eu conheci pelos idos aí de 2014, né, quando ele fez uma passagem aqui no município de Embu das Artes, e eu não poderia deixar de entrevistá-lo e de saber um pouco da trajetória dele e do que hoje ele faz. Em primeiro lugar, queria dar uma boa tarde ao meu caro amigo Carlos Ceroni e queria que você falasse para os nossos telespectadores aí um pouquinho sobre quem é o Dr. Carlos Ceroni, delegado de polícia da seccional de Jacupiranga hoje, né? Mas que antes disso, obviamente, tem uma farta atividade. Doutor Juqueira, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores aí que estão assistindo o programa. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Foi uma honra para mim recebê-lo e poder participar desse momento importante aqui de informações, de esclarecimentos. E falar de segurança pública é sempre bom, né? É sempre gostoso de poder falar de segurança pública. Parabenizar também pelo seu trabalho, que eu conheço já há muitos anos, e começou lá atrás, quando a gente se conheceu, quando você era presidente do Conseg, desenvolveu um trabalho exemplar de grande parceria com as instituições policiais de segurança pública, que gerou resultados muito positivos naquele momento, e eu tenho certeza que isso se prolonga no tempo por saber da sua capacidade. Me fala um pouquinho então sobre a sua trajetória do seu início de carreira até você chegar em Jacupiranga. Eu comecei no concurso de 2003. Eu iniciei, a primeira delegacia foi Ilha Comprida, aqui mesmo no Vale do Ribeira, região de Litoral. Fiquei por um ano, cerca de um ano, e já fui para São Paulo, capital. Meu objetivo era conhecer, de fato, o modo de trabalho da Polícia Civil numa cidade grande, as dificuldades, os desafios. E diante disso eu comecei, então, no 23º DP, Perdizes. Fiquei um tempo, trabalhei ali no plantão. Depois fui para o 14º DP, região de Pinheiros. Depois, 15º DP, delegacia do Itaim Bibi, região ali. Daí fui para a Zona Leste, fui para o 56 DP, Vila Alpina, fiquei por um tempo. Depois trabalhei também no 29º DP, Sapopemba, né, região ali, Sapopemba. Conheci a realidade, conheci o trabalho ali na Zona Leste, né, e podemos também realizar um bom trabalho ali. Depois fui para a região do Demacro, que é a seccional de Taboão da Serra, que engloba então os municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes, Tapicerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço e Juquiti. Depois disso, trabalhei bastante tempo aí, cerca de 10 anos, aí na região da seccional Taboão da Serra. Trabalhei no setor de homicídios e em diversas delegacias, inclusive as delegacias de Embu das Artes, tanto a delegacia sede quanto o primeiro DP de Embu das Artes. E depois disso, fui para a cidade de Iguape, né, no Vale do Ribeira, depois Miracatu, Registro, até subir, então, aqui a delegacia seccional de Jacupiranga, que engloba 7 municípios do Vale do Ribeira. Aproveitando o ensejo, qual que é a população aí da seccional que a seccional atende? Cerca de 300 mil pessoas na região aqui do Vale do Ribeira, abrangida pela nossa gestão aqui como delegado seccional. E como é que está sendo o seu trabalho aí na seccional de Jacupiranga? O
o que você tem feito, porque eu vejo muito nas suas postagens, eu vejo muito no seu trabalho uma série de operações. Eu queria que você, dentro do, obviamente, que possível, você pudesse falar para toda a nossa audiência e, inclusive, obviamente, para a região aí de Jacupiranga e Vale do Ribeira, o trabalho que a seccional e Carlos Ceroni, Dr. Carlos Ceroni, tem feito para essa região. Perfeito. Aqui, doutor Juqueira, são cidades pequenas, né? Todas elas pequenas, até 30, 35 mil habitantes. E as cidades, a maioria das cidades aqui são próximas à rodovia Regis Bittencourt, que é uma rodovia de grande movimento, que inclusive passa aí pelas cidades de Rio das Artes, Tapicerica, Taboão da Serra. E nós aqui pegamos a divisa, né? Nós estamos na primeira região da divisa com o Paraná, entrando em São Paulo. Então, em decorrência disso, o grande número de ocorrências aqui que demandam mais trabalho investigativo, especializado, são justamente os crimes na rodovia, né? Roubo de carga, furto de carga. Então, diante disso, quando eu cheguei, eu identifiquei essa realidade, né? Mapeei os pontos críticos, fiz uma pesquisa em relação aos possíveis autores desses crimes, né? Criei aqui a delegacia de Jacupiranga, que não existia até então, que é uma delegacia especializada justamente para o combate desses crimes patrimoniais. E também, recentemente, criei o CIR, né, que é uma equipe de investigação da própria seccional, que também auxilia os municípios nas operações, permitindo mais prisões, mais efetivo para o bom combate ao crime, e também faz essas investigações especializadas, mais minuciosas, né, em relação a esse tipo de crime de roubo de carga e furto de carga. Com isso, com essas operações e diversas prisões que realizamos ao longo desse ano e pouco de gestão aqui, nós conseguimos reduzir o crime de roubo de carga em 60% e o crime de furto de carga em mais de 40%. Então, foram grandes operações, como o senhor disse, né? Acompanha aí pela rede social. Fizemos aqui grandes operações e não pode parar, né? Porque se a gente dá uma pausa nesse trabalho minucioso e dedicado, eles, infelizmente, né, eles voltam a praticar os crimes. Então, a gente procura sempre estar intensamente combatendo e essas estatísticas se mantêm baixas por conta disso, né? Fora isso, também a região de litoral aqui, né, que é Cananéia, que pega também ali a divisa com a Ilha Comprida. Então, a gente tem também os problemas comuns das regiões litorâneas, né? Muito furto de residência, que a gente também fez um trabalho em cima disso para poder diminuir esse número de crimes praticados, deu resultado. Além dos outros crimes que em qualquer região tem, né, como o tráfico de drogas, que também tem um combate efetivo aqui. Pegamos recentemente, a Polícia Civil da região, mais de 100 quilos de droga, né? Apreendemos, fizemos várias prisões e o trabalho não para, né? Violência doméstica, que infelizmente é um mal que está assolando aí o Brasil inteiro, né? E a gente também tem uma delegacia aqui, a DDM, Jacupiranga, que também faz um trabalho firme, com diversas prisões para o combate desse tipo de delito. E me diz o seguinte, quantas delegacias da região, quantas delegacias existem, né, na região que são, vamos dizer, da sua competência? São 7 municípios, então além dessas 7 delegacias, nós temos em Jacupiranga o primeiro e o segundo DP, então já são 8, né? Tem a DIG, tem a DIZI,
que cuida da apuração dos crimes de tráfico de drogas, e temos a DDI. Então, são 11 delegacias aqui na região que a gente faz a coordenação e os demais trabalhos de Polícia Civil. O que é uma grande de trabalho aí dessas 11, as especializadas, né? E todas coordenadas pelo meu caro amigo Dr. Ceroni, isso mesmo? Sim, todas coordenadas pela Delegacia Seccional de Jacupiranga. Maravilha. E você ainda tem a questão litorânea, que eu acredito que na época de férias, né, deve aumentar aí a questão populacional e, portanto, a repressão por parte da Polícia Civil também. Perfeito. Inclusive, a gente conta com a Operação Verão aqui também, né? Na região da Polícia Militar, né? E é bem efetiva, bem robusta. E também temos a DGEC, né? Da Polícia Civil, também policiais de toda a região que fortalecem ali o efetivo da Delegacia de Cananéia e assim a gente coloca mais policiais no dia, né? Nesses dias de alta temporada para ajudar no atendimento, nas investigações, no combate aos crimes ali, que, como o senhor disse, aumentam por conta do fluxo de pessoas, que aumenta muito, né? A gente tem a Operação Verão aí, aumenta o fluxo, aumenta, infelizmente, a questão das pessoas que não têm muito boas intenções em função até desse fluxo maior de pessoas, né? Perfeito. Vem muitas pessoas de fora, né? Algumas mal intencionadas, né? Buscando crime de oportunidade ali, né? Aproveitando do excesso de pessoas, da ausência, às vezes, na residência, porque foi à praia, foi fazer alguma outra atividade, foi curtir um carnaval, a pessoa acaba ou fazendo aqueles crimes de multidão ou mesmo ingressando na residência. Então, esse efetivo extra, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil nessa época, é de fundamental importância para a gente combater esse tipo de oportunista, né, de criminoso, e tem dado resultado. São muitos flagrantes feitos na temporada, na alta temporada, resultados excelentes. Voltando um pouquinho à questão que o doutor estava falando relacionado à questão da rota, né? Questão do das operações que você faz em função da BR-116. Há um tempo atrás parece que teve uma operação aí gigante, né, para tentar minimizar, diminuir a questão do roubo de carga, né? Perfeito. Foram, ao longo desse um ano e meio, praticamente que a gente está à frente da Delegacia Seccional de Jacupiranga, foram já diversas operações, né? Algumas delas maiores, que contou com o efetivo, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal, né? Contou com também efetivo até de delegacias seccionais que fazem a divisa com a gente aqui, por conta do número de mandados de prisão, número de residências a serem, né, cumpridos os mandados de busca. E isso foi um dos motivos que fez com que essa estatística diminuísse, né, e o número de prisões aumentasse. Justamente essa interação entre, principalmente, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Né? E se tratando de rodovia, a gente tem por Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Eles têm um setor de inteligência também muito forte, que nos auxilia demais nas investigações, e a recíproca é verdadeira. Nós também estamos prontos para atendê-los quando necessário. Então, essa troca de expertise, de
apoio entre as instituições também permitiram que a gente pudesse fazer muitas prisões, desarticular diversas quadrilhas, tanto de roubo de carga, furto de carga, como outro tipo de furto também, que é o furto de módulo, por exemplo, né, de caminhão, muito comum era no passado. A gente conseguiu desarticular uma quadrilha que vinha aí da capital de São Paulo para fazer os crimes aqui. Então a gente fez a prisão de vários indivíduos, entre outras investigações que fizemos em conjunto, contando com o apoio deles também, que permitiram esse bom resultado. A Polícia Rodoviária Federal, eu percebo, em companhia sua, tem um trabalho muito próximo, né? E a gente sabe que, e é importante você, telespectador, também saber, que às vezes, por morarmos vizinhos, vamos assim dizer, da BR, a gente utiliza às vezes ela como se fosse uma avenida, né? E a partir daí, a gente meio que desconsidera um pouco toda essa questão da criminalidade de roubo de carga, tal, porque os municípios são é, limítrofes ali à BR, você usa um pequeno trecho e você não vê qual é a necessidade de se ter uma parceria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Perfeito. Na verdade, cada uma dessas instituições tem a sua atribuição, né? E quando a gente consegue fazer uma soma de esforços para que cada uma, dentro da sua função, dentro da sua missão, possa contribuir com as prisões, com a desarticulação desse bando, né, criminoso, dessas quadrilhas, a gente nota visivelmente os resultados. Então, eu acho que a principal função também de um gestor, seja ele de qual instituição for, é a busca dessa parceria, dessa colaboração recíproca para o resultado final que, no fim, favorece toda a população. Sim, é a segurança, né? É uma coisa que é o nome do meu programa, e eu falo sempre, quer dizer, falo para as pessoas, inclusive, porque as pessoas precisam entender que segurança não é só segurança pública, mas, como nós estamos falando aqui, o bom trabalho, os bons frutos acabam retornando para a sociedade. E aí, para não dizer, ele volta para o Carlos, não o Dr. Cerone, né? Porque você, assim como todos nós, somos sociedade também. Perfeito. Todos somos sociedade, todos vivemos nessas regiões. Precisamos do apoio do poder público para resolver os problemas, né? Que a gente sabe que nunca vão acabar, mas tem como ser minimizados, né, diante do bom trabalho. E é isso que a gente tem como foco, como objetivo, né, sempre muito dedicado a isso, né? Eu sou filho de policiais, neto de policiais, e isso está no sangue desde pequeno, meu desejo de ser policial. Então, faço feliz, faço com gosto, procurando sempre ajudar em tudo que eu puder, né, da melhor forma possível, e tem dado resultado. Já são mais de 20 anos de polícia, sempre dedicados a isso. Por onde eu passei, procurei fazer o meu melhor e ainda estou muito motivado para continuar fazendo. Eu sou prova disso, Serane. Eu sou prova disso porque lá no comecinho, com o Consegue e com você ali, eu via, e vocês, telespectadores, podem acreditar, esse cara sempre foi fora da curva. Eu não estou aqui querendo jogar confete, mas ele sempre foi fora da curva. Não é por isso, não, ou não é
só em função disso que hoje ele está na seccional de Jacupiranga. Afinal, a gente sabe, virar seccional é uma coisa bastante complexa, né? Sim, é um cargo de confiança, né, de gestão, que além de fazer a polícia judiciária, que é a polícia civil, né, tem a missão também de coordenação das demais delegacias, dos demais municípios, tem a função também de gestão no sentido de organizar o patrimônio da polícia civil na região, né, fazer reformas, manutenção de viaturas, de unidades, enfim, comprar o que é necessário para que o trabalho fim da Polícia Civil, que é a investigação, são as prisões, possa ser realizado de maneira mais eficiente, correta. Para isso, precisa de equipamento, né? Precisa de viatura, precisa de um prédio em condição de bem atender a população, e é isso que a gente procura fazer sempre da melhor forma possível aqui na região. Maravilha, Ceroni. Bom, a gente podia ficar aqui horas falando sobre o seu trabalho aí na região de Jacupiranga e em outras regiões. Eu sei o trabalho que você tem feito aí nessa região, porque acompanho você nas mídias, vejo as operações que você faz, tal, e vejo esse pedaço que ninguém vê, que é a parte administrativa, né? Onde as pessoas não veem, né? Mas sempre estou em contato com você, sempre estou ciente das coisas que você vem fazendo administrativamente falando, né? Mas queria que você desse aí eh, uma fala final para os nossos telespectadores, para que a gente pudesse então ir para o encerramento de nosso bate-papo aqui, que outra vez a gente tenha um outro bate-papo sobre essa questão, talvez, quem sabe, você numa outra posição, né, maior ainda do que a que você ocupa hoje. Doutor Junqueira, quero agradecer o convite, né, de participar do seu programa. Acompanho a sua trajetória e isso, para mim, é motivo de orgulho poder estar hoje falando com você aqui. Quero agradecer também por todo o apoio durante o período que eu tive aí na região. Foi muito importante para desenvolver o trabalho. E quero mandar uma mensagem para todas as pessoas que moram aqui na região nossa, né, que engloba os municípios de Poranga, Eldorado, Japiranga, Cananéia, Cajati, Pariquera-Sul e Barra do Turvo, falar para as pessoas que podem contar comigo e podem me acessar diretamente pelos canais aí disponíveis, rede social, telefone meu, que é aberto também para todos. Se tiverem denúncia, se tiverem alguma informação que possa ser útil ao nosso trabalho, como eu recebo muita informação, né? E imediatamente eu atendo e vou atrás do resultado, né? Indistintamente, doutor Junqueira, eu vou atrás de todas as informações que são me passadas. Então, a população pode confiar nesse trabalho né, na maioria dos casos, a pessoa pede sigilo e o sigilo será mantido. É importante a gente conseguir, da forma mais eficiente possível, resolver os problemas, combater a criminalidade e mandar esses bandidos para a cadeia, que é o lugar que eles devem estar. Com certeza, Ceroni. Primeiro eu queria agradecer, porque para mim é uma honra. Desde 2014, 15, a gente fez uma amizade. Hoje você está aí na região do Vale do Ribeira, mas a gente continua essa amizade, porque uma amizade verdadeira não tem fronteira, né? E eu vejo o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. E eu lembro que lá em 2015 eu falei para você que você iria longe, porque você é uma pessoa fora da curva de fato, né? Nós sabemos de um amigo nosso que também é fora da curva,
não vamos falar o nome dele porque não é esse o foco. Mas eu queria dizer que para mim é uma honra. Queria mandar um abraço para todos os moradores dos municípios aí da região de Jacupiranga, né? E adjacentes aí à BR-116, da qual você faz esse trabalho, né? E dizer que podem contar com o Dr. Carlos Ceroni, porque ele, de fato, ele vai atrás de todas as informações e é muito importante ter esse canal, é muito importante ter essa abertura para com a Polícia Civil e eu sei que você dá essa abertura porque você quer melhorar a segurança, obviamente, como você mesmo colocou, não dá para acabar, infelizmente, é o que eu brinco e falo. Nós nunca teremos um policial para uma pessoa, né? Isso é utopia. Agora, se a gente trabalhar com inteligência, se a gente trabalhar com o apoio da sociedade civil, se a gente trabalhar com pessoas como é o Dr. Carlos Ceroni, com certeza a gente minimiza bastante a relação para com os criminosos para que a gente possa efetivamente colocá-los aonde eles têm que ficar e não fazer com que essas pessoas que não têm uma boa índole fiquem assaltando, roubando, matando homens, mulheres, né? Então, é um trabalho que eu sei que você executa com primazia e eu que queria dizer que foi uma honra aí a gente fazer esse bate-papo aqui e, quem sabe, num outro dia a gente marca uma outra, né? Marca uma segunda, um segundo bate-papo, quem sabe esse bate-papo presencial, né? Estou à disposição, doutor Juqueira. Quando quiser, a gente conversar sobre algum específico também, algum tipo de crime, como funciona a apuração, enfim, o que o senhor desejar aí, eu estou à disposição para atender, porque eu sei que tem um alcance excelente e vai ajudar as pessoas, vai abrir a mente das pessoas em relação ao trabalho da polícia também, né, e o que a gente pode agregar, somar para resolver os problemas. Vamos marcar essas questões de repente, você falar um pouco sobre essa questão de gestão, né? Como que faz, tal. Vamos marcar uma segunda entrevista presencial. Pode ser? Pode ser. As ordens por aqui. Maravilha. Vou ter uma em das artes aí. Maravilha. Vamos. Aliás, gosto muito daí, viu? Com certeza. Fui muito bem tratado, a população me tratou muito bem, também fizemos um bom trabalho aí por algum tempo. E é uma região que eu gosto de voltar, adoro a feirinha aí também. E vamos se encontrar em breve. Maravilha. Dr. Carlos Ceroni, delegado da seccional de Jacupiranga, um grande abraço a você, meus amigos e queridos telespectadores. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e voltamos numa outra entrevista que já está a caminho. Forte abraço a todos.